Reality Break, novo episódio de Digital Circus saiu agorinha e eu arrisco dizer que é o episódio mais expositivo da temporada até agora. E não falo isso de forma ruim, nunca. Conhecemos o passado do King e sua esposa, descobrimos sobre a Zubo e até possivelmente uma confirmação de uma teoria bem antiga na comunidade, que eu ainda vou falar aqui. Mas como diria Jack Stripador, vamos por partes. O episódio em si já começou bem bobinho, onde todos os personagens do circo estavam tentando descobrir o que acontece se a Pomni segurar o ar por muito tempo, já que todos eles aparentemente têm um efeito colateral. Agatha fica com o cabelo espetado, o King brilha, a Zubo tem os seus membros endurecidos, mega sus. A máscara da Gangly começa a girar loucamente, e a Pomni vira uma RTX 260. Mas e o Jax? Bem, a gente não sabe, ele não fala, ele quer manter segredo, e ele até fala pra câmera isso, né? O que vocês, os telespectadores, acham que é? Aparentemente, como a Pomni ainda está lá há pouco tempo, ela constantemente acha que se parar de respirar, ela vai morrer. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? E por isso não dura muito tempo segurando a respiração. Mas o próprio Jax fala que isso é bobeira e que se ela treinasse mais, ela conseguiria ficar melhor nisso. O que me faz imaginar, talvez quanto mais tempo eles fiquem no circo digital, mais desconectado o corpo fica da pessoa, vamos dizer assim. Afinal, King não teve problema nenhum em trancar a respiração do episódio e vamos ver isso. Basicamente o episódio continua com Caim sendo Caim e chamando todo mundo para uma aventura, principalmente a Zubo. Os NPCs não vão ficar autoconscientes nessa aventura, não é? Tadinha, tá traumatizada. Mas Zubo não quer ir pra aventura que Caim fez pra ela. Agora o episódio se divide em duas histórias. Pomni e o restante do pessoal numa aventura de terror e Caim servindo de psicólogo pra Zubo. Vocês querem a porta maravilhosa, family friend, onde vocês tomam chá? Ou... É uma porta super terrível que vai dar pesadelos para o resto da sua vida e vai fazer com que a sua vida seja... Bora, Pomni! Legal, agora a história tá dividida em 3. Na sala onde a Pomni foi jogada, eles conseguem ver as máscaras, que seriam possivelmente as formas possuídas de cada um dos personagens. Como vimos lá pra frente no episódio, a Pomni ficando exatamente assim. E mais uma criatura meio assustadora, mas não vamos comentar sobre ela por enquanto. A luz apaga, não podemos tirar o olho da criatura, a criatura aparece. Tá bom, isso é bem assustador. King e Pomni conseguem fugir e descer e acham mais uma fita. Sabe, eu percebi que muita gente disse que a escuridão fez o King ficar são. E que nesse episódio foi isso que deixou ele bem mais certo da cabeça. Até porque aqui no porão, vocês podem ver, não tem luz. Mas o King o episódio inteiro tá um pouco menos King que o normal. Ele tá dando boas ideias, tá lembrando e se preocupando de forma sensata. Então tem outros gatilhos além do escuro pra ele despertar, vamos dizer assim. E meus amigos, esse é um deles. Quando ele desce, ele ainda tá como King. Os olhos dele, a voz dele, tanto em inglês quanto em português, não estão centradas. É assim que a gente percebe que ele tá diferente, lógico. Mas lá eles acham uma fita e a câmera foca na Pomni. Olha como é que o King tá. A minha paranoia me levou ao ponto de não ser mais o protetor que a minha esposa e meus supostos filhos precisavam ter. Eu me assustava com cada sombra, com cada barulho. Atirei no amor da minha vida, porque a confundi com aquela criatura. E quando isso é dito, olha ele desperta. Falar da esposa, isso é um gatilho inicial. Então talvez futuramente por meio desse gatilho, o King seja capaz de falar normalmente, com sanidade sem precisar do escuro. Porque por enquanto parece que só no escuro mesmo que ele consegue ter consciência. No primeiro episódio ele saindo de dentro do forte de travesseiros e fala de insetos. Sabendo que ele foi programador e ao mesmo tempo sabendo que a esposa dele gostava de insetos, não importa do que ele estava pensando na hora, ele estava são, ele estava consciente. E no segundo episódio, com um balde na cabeça, dando conselhos pra Agatha, ele estava são também. O que me faz pensar em duas opções. Ou o King procura propositalmente lugares escuros para ficar são quando alguém precisa, ou seja, mesmo meio louco ele tem consciência lá dentro. Ou simplesmente ele fica no escuro quando ele quer recobrar a consciência e lembrar da sua esposa um pouco, meio que aleatoriamente durante o seu dia. Mesmo eles conseguindo fugir e dar até um tiro na criatura, isso não significa nada, até porque a criatura é um... anjo? Pera aí, tá certo isso? Deixa pra lá. E eles são puxados para o... Com o King cada vez mais são e a Pomni cada vez mais desesperadas, vemos o diálogo e a cena que eu arrisco dizer o mais positivo da série. Até mais do que a cena do vácuo do primeiro episódio. Essa cena é incrível e abre portas para muitas coisas, muitas perguntas. Pouco tempo depois da minha esposa ter enlouquecido, bom, eu não me lembro exatamente dos acontecimentos e estava escuro. Oi, gatinho, gostou?
Mas com essa cena sabemos que realmente existia uma mulher Queen, mulher do King, entendeu? Piadinha. E que de alguma forma ela estava calma perto do King. Mas então por que o Calfin estava tão doido? Por causa da claridade. O circo é basicamente um lugar ambulante de luz. E pelas próprias palavras do King, na escuridão, os corrompidos pareciam se acalmar. No caso, a esposa dele. E isso faz puro sentido, vendo que o porão é literalmente um lugar escuro, que estão todos os corrompidos. Ou seja, talvez o King mande pra lá porque ele sozinho não conseguiria barrar a criatura totalmente. Então deixar ela calma seria a solução. E dá de perceber que todos esses episódios estão trazendo reflexo da Pomni e um pouco da história mais profunda do circo digital, né? A morte do Gamigu, que ela gostou tanto, que mostra que realmente o circo não é brincadeira e realmente vai acontecer coisas mais graves ali no circo. E mostra que os NPCs conseguem ter consciência. Ou mostrar dela prendendo a respiração e conseguindo superar isso aí no final do episódio. E mostrar que mesmo na insanidade do circo, tem um pouco de sanidade. Talvez um preparativo para quando os corrompidos voltarem ao normal, se o roteiro optar por isso. Voltando à aventura, Pomni e King conseguem sair de lá trancando a respiração. King volta a ser quem ele é. E voltando ao circo digital, nós podemos ver King voltando para o seu abrigo de travesseiros. Possivelmente o único lugar que ele consegue ficar bem e pensar direito sem as suas loucuras da cabeça, aonde ele pode repetir dezenas e dezenas de vezes durante o dia a memória mais vívida de sua esposa, a dela sendo corrompida. Eu sei que vocês estão pensando, tem o plot do Caim, tem coisas ali a ser exploradas. Eu sei que vai ter muito criador de conteúdo por aí falando primeiro que eu sobre isso. Mas essa história do King tinha que ser aprofundada e tinha que dar destaque a ele e a Pomni, pelo menos nesse vídeo. Eu vou falar do Caim ainda, não se preocupem. Mas com muito mais teoria e um pouquinho mais profundo. Ia ficar um vídeo de 30 minutos se eu fizesse sobre os dois. Só 2 detalhes que eu queria falar primeiro. Alguém percebeu que o Jax veio perguntar pra Pomni como foi a aventura? Tipo, ele odeia todo mundo, mas agora ele parecia estar preocupado e não gostou de ser ignorado de certa forma. No final dos episódios ele tá sempre demonstrando emoções. Alguma coisa tem. E também pra ajudar vocês, é isso que a bolha fala no começo do episódio. Tô ansioso para todas as crianças que estão assistindo terem pesadelos com o monstro. Assiste esse vídeo sobre o Hazbin Hotel, onde eu falo se ele é uma série boa ou ruim, e coloca nos comentários uma nota de 0 a 5 cenouras para esse episódio. Valeu e bye!